Nós vamos falar agora sobre a tipologia argumentativa, mas dentro da tipologia argumentativa a gente vai chamar atenção para um tipo de texto, o gênero artigo de opinião. Quando a gente fala de artigo de opinião, tem que ficar muito claro para você, escritor, para você, leitor proficiente, que quando a gente fala de artigo de opinião, eu não estou falando da classe de palavra variável que determina o substantivo. Não é isso, não. A gente está falando de artigo, são características de textos que nos leva a crer que esse texto ele é um artigo, porque ele tem uma característica específica, e opinião por conta que ele vai opinar sobre algo. Daí o nome artigo de opinião. Então, quando a gente está diante de um artigo de opinião, a gente está diante de um texto tipologicamente argumentativo. Quando eu falo tipologicamente argumentativo, tem que ficar muito claro que eu tenho que ter dentro desse meu texto, sobretudo, fatos, dados e opinião que deva estar concretas, que deva estar dentro desse texto. Quando eu estou falando ainda de artigo de opinião, dentro das características de um texto, artigo de opinião, eu tenho que ter bem claro que esse texto ele tem características argumentativas, fato. Eu tenho que ter em mente que uma das características também desse texto é o verbo no presente do indicativo. Quando eu estou afirmando, eu estou utilizando o verbo no presente do indicativo. Quando eu falo Brasil, é um país com problemas estruturais no que se refere à educação. Eu estou utilizando um verbo de ligação, não é isso? O verbo ser, que é o verbo que está conjugado como é. Mas ali não deixa de ser, não deixa características do verbo ali, né, estruturais do verbo, que ele está no indicativo, certo? Fora isso, eu tenho que ter também outra característica, que é a linguagem simples. É uma linguagem simples, não estou falando que é linguagem formal, não. É uma linguagem simples, porém a linguagem deve ser formal, certo? Fora a linguagem formal, esse texto ele deve ter também elementos de coesão. Elementos de coesão de modo geral. Sobretudo, quando eu vou falar do texto em geral, o que é que vai articular o meu texto, as partes do texto? Os elementos coesivos, fato. Mas, quando eu estou falando de texto que tem por característica tipológica a argumentação, tem horas que eu apresento um fato, tem horas que eu vou refutar o fato que eu coloco, ou algum dado que foi exposto. Para refutar essa informação que foi dada, eu só posso recorrer a um tipo de elemento de coesão, que são os tipos de elementos de coesão que dão ideia de contraste, de oposição. Não é assim? E quais são os elementos de coesão que dão ideia de oposição? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. É isso? Então, são esses tipos de elementos de coesão que devem estar no seu texto. Os elementos de coesão que dão ideia de adversidade. Vai ter um exemplo lá no final do vídeo, e você vai ver que no texto, embora apresente-se poucos, né, elementos de coesão de valor adversativo, mas você tem que ter em mente que dentro do seu texto devam existir em grande quantidade elementos de coesão que dão ideia de adversidade, que são aqueles que se opõem à informação anterior, que nada mais é do que a oração coordenada. Os conectivos que pertencem às conjunções coordenativas. Nós não estamos falando de oração subordinada, nós estamos falando de oração coordenada. Fora isso, o seu texto ele deve ter 4 parágrafos, né? Fora isso, o seu texto pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando eu falo em primeira pessoa, entendo aqui a primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular ela dá uma ideia de subjetividade singular, né? É quase um pleonasmo, uma visão singular de uma única pessoa. É como se eu estivesse dando opinião sobre algo que eu estou vendo, né? Quando eu falo primeira pessoa do plural, sou eu, mas outras pessoas que estão ao meu redor também dando uma opinião. É uma visão coletiva. Entenda aqui. Quando eu estou no singular, é uma visão de uma única pessoa sobre um objeto que está sendo observado. E quando eu estou na primeira pessoa do plural,
são diversas pessoas, né, um coletivo que está observando aquele objeto, mas não deixa de ser não deixa de ter o viés de subjetividade, tá certo? Então são essas as características do texto artigo de opinião, tá? A gente vai passar agora por uma coisa que é muito simples, que serão as estruturas ou a estrutura do texto artigo de opinião. Um texto artigo de opinião, como a gente já falou, a tipologia dele predominante vai ser a argumentação. Claro, fato, tá? Mas dentre as características estruturais dele está a exposição, a interpretação e a opinião. Não entendi nada. Isso aí nada mais é do que a introdução, o desenvolvimento e a opinião que vai estar no seu texto. Apenas isso. Pronto. Um texto, artigo de opinião, ele vai ter a característica tipológica argumentativa. As características básicas dele a gente já colocou, que é a primeira ou terceira pessoa, não é isso? Os 4 parágrafos, que já foi explicado. Os conectivos, que dão ideia de adversidade, a linguagem simples. Um texto, um título que deve ter aí algo chamativo, de criticidade, que tem um valor, um teor de criticidade. Pronto. É isso, algo muito simples. E as características estruturais, basicamente, muito parecida, né, um pouco semelhante com o texto do Enem. Salvo as considerações. Mas aí eu vou ter a exposição, a interpretação e a opinião, que nada mais é do que a introdução, o desenvolvimento e a opinião que o leitor, o autor do texto, vai imprimir dentro do seu texto artigo de opinião. Tá bom? Título crítico. Subjetividade primeira ou terceira pessoa. Tempo verbal presente do indicativo. Linguagem simples. Elementos coercivos adversativos. 4 parágrafos. Exposição. Interpretação. Opinião. Introdução. Desenvolvimento. Opinião. Então, é dia, né? Já é dia. Então é o seguinte, só para fechar a parte do texto, na parte final desse vídeo tem 3 fragmentos do texto para serem lidos. E é o seguinte, o texto ele já começa com o título, um título que tem um valor de criticidade muito forte nele, que se chama Excessos. E aí você pode até perceber, fazer uma pergunta do tipo, por que excesso? Quando você for ler o texto, você vai entender o porquê que o escritor do texto ele escolheu, dentre as possibilidades que ele tinha para escrever esse texto, né? Por que ele escreveu o texto com o título de Excesso. E aí você vai ver que o texto ele discorre todo sobre uma droga. E que droga é essa? Uma droga que é lícita, né? A bebida. E aí ele também, dentro do texto dele, vai discorrer utilizando metáforas muito bem colocadas. Ele vai colocar lá uma metáfora de saída de emergência, mas que as pessoas encontram na bebida uma saída de emergência, uma fuga, uma saída de emergência, mas a mesma porta que eles utilizam para a saída de emergência é a mesma porta que a droga entra e estabelece ali uma função devastadora familiar. E ele já entra também com a questão familiar quando ele coloca a questão da agressão física contra a mulher, por conta que a mulher ela sofre muito também, por conta que em geral os seus maridos eles ingerem essa droga lícita, não é isso? Mas o que você tem que observar também no texto, como a gente já tinha colocado como característica, né? A característica não estruturais, mas característica do texto, os advérbios não, as conjunções coordenativas de adversidade, mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Observa como é que o leitor coloca a palavra entretanto, a palavra porém, dentro do texto, sempre se referindo a uma informação anterior e se opondo a ela. É muito interessante você observar isso. E outra que o
o autor do texto se vale a um outro recurso, é o fato de ele, dentro do texto, utilizar da palavra que ele utilizou como título. Ele colocou excesso. E lá dentro do texto dele coloca não a própria palavra excesso, mas a excessividade, palavras que estão no mesmo campo semântico do título. Mas para que ele utiliza isso? Para dar um reforço ao título crítico que ele colocou no texto dele. Que ele colocou no texto dele. Tá certo? Não vou tirar essa parte do texto do vídeo. Vai ficar, porque eu não vou editar. Eu estou de saco cheio de editar. Certo? Vai ficar isso daí. O importante é que você entenda a mensagem que foi posta. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Bora pro texto.